paz seja convosco, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Adriana e eu vou ministrar agora para o Instituto Teológico Quadrangular da nossa região 736, a todos os alunos, sejam todos bem-vindos nessa aula. Eu vou ministrar a matéria de homilética, amém? Então nós vamos lá, vamos começar hoje esse módulo, né? Essa é a revista de vocês, do Instituto Teológico Quadrangular. Então nós vamos agora começar esse módulo muito importante para o trabalho, né, que nós estamos aqui desenvolvendo no Instituto Teológico, é aprender a palavra de Deus para podermos transmitir. E é isso que essa matéria vai falar para nós, sobre a transmissão da palavra de Deus, a arte de pregar a palavra de Deus, amém? Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção para esta aula, amém? Vamos pedir que Ele venha nos ministrar através das nossas vidas e nos instruir, em nome de Jesus, amém? Senhor querido, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse tempo, mesmo, Senhor, dessa maneira diferente, através, Senhor, da internet, através, Senhor Jesus, desse canal, estamos aqui para aprender a Tua palavra. Abençoa cada aluno, abençoa cada um que está agora, Senhor, ouvindo esse estudo e que o Espírito Santo possa estar esclarecendo todas as dúvidas, que o Espírito Santo seja capacitando. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos lá para nosso primeiro tópico da nossa apostila. O capítulo 1, ele diz assim: os mandamentos do pregador. Então nós vamos falar hoje sobre o que é homilética, o que é pregação, o que qual a função, né? Qual que é o papel do pregador. Então nós vamos estar tratando sobre isso. Essa matéria, ela é especificamente sobre isso. Nós vimos agora, no módulo passado, a hermenêutica. O que a hermenêutica nos ensinou, né? Tratou conosco sobre a interpretação. Então nós vimos como nós vamos ler a Bíblia e interpretá-la. E agora nós vamos ver como que eu vou transmitir aquilo que eu interpretei, como eu vou montar aquilo que eu conheci, aquilo que eu entendi, como eu vou colocar isso no papel, fazer um esboço e transmitir isso ali através de um estudo bíblico ou de uma mensagem. Amém? Então nós vamos estar falando sobre isso nesse momento. Amém? Então vamos lá, eu quero ler com vocês no livro de 1 Timóteo, na carta, né? Segunda carta a Timóteo, 4, do 1 ao 2, que diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Amém? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo: prega a palavra, né? Então nós precisamos pregar a palavra. Pregar a palavra é um privilégio que Deus nos dá, né? E é também um grande desafio. Não é algo fácil, né? Não é algo que às vezes a gente até fica com receio, preocupados, né? Mas quando estamos preparados para aquilo, nós vamos fazer com que essa pregação seja eficaz, né? Vamos nos tornar um pregador eficaz, aquele pregador que realmente consegue o seu objetivo, transmitir aquilo que Deus está falando, né, ao coração dele, transmitir a palavra de Deus. O que é que nós pregamos? Né? Nós pregamos a palavra de Deus. Então nós vamos ver agora como é definido a pregação. Como definimos a pregação? Aqui na apostila, o conceito de pregação está definido como a comunicação oral da verdade divina, com o propósito de persuadir, tá? Então, como assim? Através da palavra, eu me comunico oralmente, né? Eu estou transmitindo oralmente ali, porque a comunicação ela não é necessariamente oral, ela pode ser feita de outras maneiras, mas no caso da pregação da palavra aqui,
é uma comunicação oral da verdade divina, quer dizer, da Bíblia, da palavra de Deus. E com qual propósito? Convencer. Persuadir significa convencer, né? Se a gente for ao dicionário, nós vamos ver isso, que persuadir significa convencer, né? E aqui diz assim, pode ser definida como transmissão da mensagem de Deus ao homem. Então, Deus fala com o homem, amém? Deus transmite algo para o homem. Deus está se comunicando com o homem. Então, a pregação é para que Deus possa se comunicar com o homem através do pregador. Amém? Pregação resulta em comunicação. Deus falando através do homem para que suas ordens sejam obedecidas. Isso declarou Harold Peterson. Então, a partir do momento que nós estamos transmitindo, nos comunicando através da palavra de Deus, da verdade divina, daquilo que Deus está falando, nós estamos pregando a palavra de Deus. Amém? E por que a igreja prega a palavra de Deus? Lembrando que igreja somos nós, né? Então, por que a igreja prega a palavra? Porque nós recebemos, né, de Deus algo. Então, nós devemos, é a ordem do Senhor, né? Deus nos deixou alguns textos onde Ele nos disse, né? Assim como ali o apóstolo Paulo disse para Timóteo, prega a palavra. Então, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos transmitir aquilo que Deus, por isso que nós, igreja do Senhor Jesus, temos que pregar a palavra de Deus. A igreja prega porque ela existe a partir de um Deus que fala e que se comunica. Amém? Um Deus criador, que quando foi criar lá no livro de Gênesis, ele usou o quê? A palavra. Então, ele falou, ele se comunicou, e ali ele se comunica com os homens, se comunica com os patriarcas, se comunica com os profetas. Deus está falando. Jesus Cristo também se comunicou e transmitiu a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi deixada, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a boca de Deus, nós dizemos, né? Ela é aquilo que Deus deixou para poder se comunicar com o homem. E quando a pregação é a palavra de Deus? Quando ela é fiel às Escrituras, né? Quando a pessoa realmente prega aquilo que está na palavra. E aquilo que nós vimos também, lá, voltando a falar sobre a hermenêutica, quando nós entendemos o que Deus está falando naquele momento, né? Entendemos para quem foi escrita aquela palavra, em que tempo geográfico, que tempo histórico, né? Qual a condição cultural de toda desta mensagem. Então, nós somos fiel a isso. Quando realmente a gente é fiel a essa palavra, nós estamos de verdade pregando a palavra. Então, o que é que devemos pregar? A palavra, né? E o que é pregação? É a comunicação de Deus com as pessoas, com o homem, a fim de convencer. E como vai ser feito isso? Através da pregação da palavra de Deus. E onde está a autoridade da pregação? Então, como eu sei que Deus me mandou pregar, né? Por que eu acho que Deus quer que eu pregue a palavra? Vamos lá, eu quero ler com vocês. Nós vamos ler alguns textos aqui. Quero que você pegue a sua Bíblia aí, né? E você leia conosco, capítulo 6, versículo 4 do livro de Atos. Lá no livro de Atos, Deus, né, nos dá uma palavra sobre por quê, qual é a autoridade de pregarmos a palavra de Deus. Amém? Então, a gente vai abrir o livro de Atos, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, que diz assim, eu vou ler com vocês. E quanto a nós, não nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Né? Aqui, nesse caso, quando foi a instituição dos diáconos, que os apóstolos disseram. Quanto a nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra, a ministrar a palavra de Deus. Também nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4,
versículo 11, que diz assim, ó: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos estes dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, eles têm qual proposta? Pregar a palavra. O profeta prega a palavra, o apóstolo prega a palavra, o evangelista prega a palavra, o pastor e o mestre pregam a palavra, né? Então, aqui nós temos textos que nos direcionam para que realmente nós temos autoridade para pregar a palavra. Vamos lá, Mateus 28, 19 ao 20. A última ordem do Senhor Jesus ali, antes de se ascender aos céus, quer ver? Versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor, ó: Jesus, aproximando-se, não, o versículo 18 não, vamos ler o 19, que Jesus que disse, né, mas vamos lá ver o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui nesse texto, nós vemos Jesus dando uma missão para nós. Jesus dando uma orientação, uma ordem à igreja do Senhor. Ele está dando uma ordem dizendo: preguem a palavra, né? Vocês vão batizar, vocês vão instruir, mas vocês vão fazer o quê? Pregar a palavra, ensinar. Eu acho que é a parte mais importante, é uma parte muito importante, não vamos dizer a mais, mas muito importante aqui desse texto, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quando eu prego a palavra, eu estou instruindo, eu estou ensinando aqueles que estão me ouvindo a guardar aquilo que o Senhor já me ordenou, aquilo que o Senhor já falou comigo. Então, eu estou transmitindo através da pregação esta ordem, esta necessidade, né, que já aconteceu em minha vida. Deus já falou e já ministrou na minha vida. Então, ali eu vou compartilhar esta palavra, ensinando aqueles que me ouvem a guardar, né, a entender, a praticar esta palavra que está sendo ministrada, amém? E pregamos porque Deus mandou. Então, se alguém te pergunta por que você faz, está declarado já, Deus me mandou. Apenas isso, amém, irmãos? Quem nos avalia? O próprio Deus. Porém, o pregador é responsável pelo que prega. Lembre-se sempre disso. Você é o responsável por aquilo que você vai transmitir. Então, por isso há a grande necessidade de você conhecer aquilo que você está falando, né? Lembre-se das palavras de Jesus: ai daquele que fizer errar um dos meus pequeninos. Porque através dessa grande importância da pregação, do ensino, nós estamos fazendo com que pessoas, ou elas vão trilhar o caminho reto, correto, que Deus quer, ou elas vão por caminhos tortuosos, porque nós vamos direcioná-las, né? Então, por isso que é muito importante. E existe uma ordem do Senhor. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, amém? E quem é, né, que nos ajuda nesse ministério da pregação da palavra? Agora nós vamos falar sobre o ministério, né, da pregação da palavra. E a pessoa principal desse ministério deve ser o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo. Então, no primeiro a gente já viu que nós precisamos pregar a palavra, e que a pregação, ela é a comunicação. E agora nós vamos ver qual é o papel do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo nesse ministério, né? Nós não podemos pregar aquilo que nós achamos, nós precisamos pregar a palavra. E quem é que foi o autor dessa palavra, né? Foi Deus, através do Espírito Santo, inspirou
os homens de Deus para que falassem, para escrever, para deixar ali escrito, registrado a palavra. Então, melhor ele, não tem melhor que ele para nos instruir e para estar nos conduzindo nesse ministério, amém? O Espírito Santo é o ministério da pregação. Então, quem ele é? O ministério da pregação é o Espírito Santo, amém? É ele que vai nos direcionar. Uma pregação eficaz não é composta só de um bom pregador, não é composta de um pregador intelectual, de um esboço bem elaborado. Lembre-se, preste atenção nisso. Não é composta só, não significa que não há necessidade de um bom esboço e de uma pessoa que realmente tenha estudado a palavra, amém? Mas não depende só disso, isso não é algo exclusivo, amém? Nós precisamos ter o Espírito Santo, é preciso ter unção de Deus, e é a atuação do Espírito Santo, irmãos, a única pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. Então, eu não vou persuadir ninguém, eu não vou convencer ninguém sozinha, eu preciso do Espírito Santo na minha vida, eu necessito do Espírito Santo me instruindo. É Ele o inspirador da Bíblia, é Ele quem fala ao coração dos ouvintes e faz com que ocorra o milagre de transformar as palavras humanas em palavras de Deus, amém? É Ele que transforma aquela letra em poder de ação, não é verdade? É o Espírito Santo que convence aquelas pessoas para que elas possam entender, que elas possam se colocar dentro daquele contexto e elas possam ver, nossa, eu preciso mudar, ou realmente eu preciso tomar uma posição. Quem é que convence? O milagre da salvação, de convencer o pecador do erro, é o Espírito Santo, só Ele pode convencer. O Espírito Santo é aquele que suplica por nós, que traz santidade e discernimento, aleluia. Não só o Espírito Santo convence aquele que nos ouve, como também o Espírito Santo nos instrui, nos dá discernimento, nos dá unção para transmitir aquilo que nós temos recebido de Deus, amém? Muitas vezes nós conseguimos, o pregador consegue preparar o esboço, muitas vezes ele entende aquilo para ele, aquela palavra que Deus o direcionou, estuda, medita, entende o contexto histórico, entende a cultura daquele momento, mas na hora que ele vai transmitir, lhe falta unção, lhe falta o poder, o milagre para que haja aquela persuasão, para que haja o essencial, que é alcançar aquelas pessoas. Isso só vai acontecer quando o Espírito Santo de Deus estiver nesse ministério, estiver agindo, amém? O Espírito Santo é essencial ao ministério. Sem ele, o nosso ofício não passa de um nome, Nós não passamos de um nome. É o Espírito Santo que nos dá autoridade. É o Espírito Santo que nos dá unção. É o Espírito Santo de Deus que nos dá total poder para exercer a função, de pregar e de transmitir a palavra de Deus. Definindo o papel do pregador. E o que é pregador, O que nós entendemos como pregador? Aqui na apostila, ela dá uma definição para nós. Eu quero ler com vocês. Diz assim: pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega aos homens. É aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. Quando nós, é mais ou menos como a pregação, A pregação é a comunicação de Deus com os homens. E quem é que entrega essa palavra? Quem é que vai entregar essa comunicação, essa orientação? É o pregador. Então, é ele que recebe de Deus e transmite aos homens. Então, o que é pregador? Recebe de Deus e transmite aos homens. Então, esse é
o papel, esse é, né, a definição, na verdade, de pregador. É o que trata com Deus dos interesses dos homens e com os homens dos interesses de Deus. Olha que legal, que interessante. Ele trata com os homens do que Deus, né, dos interesses de Deus, e com Deus dos interesses dos homens. É ele que vai fazer esse intercâmbio aí, né? Ele que vai fazer essa ligação entre Deus e os homens. Através do pregador, Deus vai se comunicar. E através do pregador, ele vai levar a necessidade a Deus dos homens, não é verdade? O pregador não é um entregador de recados, mas um porta-voz da mensagem de Deus aos homens. O pregador é o comunicador do que Deus quer falar aos homens. Aleluia. Então, olha qual é a importância de nós estarmos entendendo qual é o papel naquele momento da pregação da palavra. Amém? Nós precisamos entender isso. Então, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Atos 5, 29. Vamos ler? Vou precisar abrir aqui a minha Bíblia, rapidinho. Atos 5, 29. Diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, quando nós estamos pregando a palavra, nós não temos que se preocupar com o que aquelas pessoas querem ouvir, né? O que eu devo falar? O que ela vai querer ouvir? Mas se eu falar isso, né, ela vai falar aquilo. Não, o nosso papel é obedecer a Deus. Aqui falam os textos bíblicos que demonstram o papel do pregador. Então, qual que é o primeiro papel aqui do pregador? Falar o que Deus quer. Importa falar o que Deus quer. Então, esse é o primeiro papel do pregador. Falar o que Deus quer. É muito importante você estar pregando a vontade de Deus, a ordem de Deus, mesmo que aquela ordem não seja agradável para os ouvintes, ela é de Deus, né? Vamos pensar em Jeremias, quando o profeta Jeremias pregava no seu tempo, com certeza ele não era agradável às pessoas, às suas mensagens, mas ele dizia, ele pregava, ele falava aquilo que Deus o orientava, né? Falava aquilo que Deus mandava, e não aquilo que os homens queriam ouvir. Aqui nesse contexto dessa passagem que nós lemos, o apóstolo Pedro tinha sido preso, né? Ele tinha sido preso, e por quê? Por pregar a palavra. Então eles disseram: olha, não queremos mais que vocês estejam aqui pregando, vocês estão proibidos. Então eles respondem àquelas autoridades: não importa para nós obedecer a sua ordem, para nós o que importa é o que Deus quer. O que Deus quer que a gente faça? Pregue a palavra. Então, nós vamos continuar pregando a palavra. Então, o primeiro papel do pregador. O segundo papel do pregador: pregar por toda a parte. Atos 4, 8, que diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões. Né? Eu acho que eu li errado, acho que eu li o 4:8, é o 8:4, perdão. 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Quer dizer, eles estavam pregando a palavra em todo lugar. Então, Deus vai usar a sua vida como pregador da palavra em todo lugar. Pode ser para uma multidão, pode ser para 5 pessoas, pode ser num estudo, numa célula, né? num culto no lar, na sua própria casa, né? No teu trabalho. Então, não importa. O importante é que Deus quer que você pregue em todo o lugar, que a sua vida seja, né, ali uma pregação. Nós já podemos definir isso também. A nossa vida é uma pregação. A nossa vida é aquilo que nós falamos com a nossa boca, que nós comunicamos com a nossa boca. Nós devemos comunicar também através das nossas ações. Amém? E diz também aqui o papel do pregador: pregar como uma obrigação. Então, Deus diz na palavra que nós precisamos pregar. Vá, pregue a palavra, né? Romanos
capítulo 1, diz assim, lá no Romanos capítulo 1, no versículo 14 e 15, diz assim, ó. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros e em Roma. Para o apóstolo Paulo, ele precisava pregar a palavra, ele tinha a obrigação de pregar a palavra. Pregar também com fardo, né? Pregar a palavra como algo que é necessário. Diz lá, 1 Coríntios 9, 16, diz assim a palavra de Deus. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho, amém? Então, Deus deu uma ordem para nós temos que pregar a palavra, pregar o evangelho. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração. Pregar a todo o tempo, pregar com urgência, pregar enfrentando a incredulidade dos homens, né? 1 Coríntios 1, 21, eu já estou aqui, vamos ler esse texto. 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amém? Então, muitas vezes, pregar é algo desafiador, porque aqueles que nos ouvem não creem, né? Eu lembro do apóstolo Paulo agora que, quando ele estava lá pregando em Roma, pregando naqueles lugares onde existia tanta idolatria, onde existia tanto ocultismo, né? Onde existia tanta coisa que o povo que ouvia o apóstolo Paulo não cria nesse Deus, não conseguia acreditar, mas ele não deixou de pregar, né? Pregou ali para o rei Agripa, pregou ali no meio de pessoas nobres, de pessoas pobres, de pessoas que acreditavam, que não acreditavam. Mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Então, esse é o papel, e esse é o desejo que o Senhor tem, que eu e você sejamos pregadores da palavra de Deus. Qualidades fundamentais na vida do pregador, né? Então, existem algumas qualidades. Se nós não a temos, nós precisamos buscá-la. Amém? Nós precisamos nos fazer uma autoanálise, né? Uma reflexão, uma autorreflexão, para entender se isso está em nós. Se não estiver, precisamos ter. Amém? Primeira coisa, qual a primeira qualidade? Senso de responsabilidade. Pregar não é fácil. É um trabalho exaustivo e que exige dedicação e muita responsabilidade da parte daqueles que dispõem a exercer esta função. O pregador sabe o valor de uma alma, sente o profundo do seu ser a necessidade de anunciar a palavra de salvação. Então, quando a pessoa ela prega, existe uma necessidade no seu coração de pregar a palavra. Ela sente a necessidade do povo de ouvir a palavra. Tem um forte compromisso com Deus, a ponto de renunciar muitas coisas na sua vida pessoal para anunciar a verdade. Tudo que estiver a seu alcance será feito para que haja identificação e comunicação da mensagem de Deus para o homem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e ter como qualidade, o senso de responsabilidade. Irmãos, é algo muito sério pregar a palavra. Então, eu preciso ser responsável quando eu estou ali, com estou incumbido disso, né? Estou com esse papel ali, de pregar. Eu preciso ser responsável, de não falar coisas que não são verdades, não está na palavra, de não deixar para preparar em cima da hora. A gente vai ver isso mais para frente. Nós temos que fazer o nosso melhor. Então,
responsabilidade é a primeira qualidade. A segunda, sinceridade. Sincera, sem hipocrisia. É isso que significa a palavra sinceridade, né? É uma palavra que diz sem hipocrisia. Há poder na sinceridade. Não há persuasão genuína sem sinceridade. Ninguém convence ninguém de mentira. Não é verdade? Nós não conseguimos convencer de algo que nós mesmos não acreditamos, né? Algo que nós mesmos não vivemos. Então, é sincero, ser sincero. O pregador hipócrita recebe sobre si o peso do sentimento de Jesus Cristo nos eventos em que criticou veemente nos evangelhos. E ainda hoje, a hipocrisia dos líderes religiosos dos tempos de Jesus, né? Que nós já lemos várias vezes isso na palavra. O contrário de sinceridade é hipocrisia. Falar aquilo que não se vive, isso é hipocrisia. Falar algo que você não está fazendo. Então a gente prega que se deve orar e nós não oramos. Pregamos que devemos ler a Bíblia, mas não lemos. Então, isso é hipocrisia. Então, não podemos ser hipócritas, temos que ser sinceros. A vida do pregador deve ser uma marca de sinceridade. A sinceridade nasce de uma profunda preocupação com os perdidos. A falsidade não produz frutos duradouros, apenas imita a verdade. Olha que sério isso, né? A falsidade imita a verdade, mas ela é uma mentira. E, né, então, a partir do momento que ela é uma mentira, ela não vai trazer frutos, né, bons. Vai trazer frutos ruins para quem o faz, né? Então, vamos lá. Responsabilidade, sinceridade. E agora, entusiasmo. Gente, é muito forte isso. É muito forte. Eu vou ler aqui com vocês, diz assim, ó. É o entusiasmo que gera a coragem de falar das nossas convicções. O entusiasmo não deixa que a chama do homem de Deus se apague quando outros estiverem prontos para desistir diante das nuvens escuras, porque sabe que há luz. O entusiasmo resulta de uma profunda motivação no coração para obedecer a Deus. Gera coragem para falar as suas convicções da mensagem de Deus. João Batista mostrou essa determinação quando enfrentou Herodes. O pregador deve ser otimista e ter a certeza de que sua mensagem irá transmitir benefícios para os seus ouvintes. Muitas são as circunstâncias que provocam desânimo, e muitas devem ser as atitudes do ânimo. O entusiasmo do pregador deve ser equacionado com uma firme convicção de que, pelo poder de Deus, temos uma fé que vence o mundo. Amém? Eu quero relatar para vocês algo sobre entusiasmo. O entusiasmo, essa palavra, ela significa também que nós devemos ter Deus, né, dentro de nós. Deus, ele vai nos dar esse ânimo, essa motivação, essa força para que nós possamos falar. Amém? Nós estamos ali com aquela fé, cheio do poder de Deus, cheio daquela unção. Não tem como não contagiar, não tem como não as pessoas que nos ouvem não serem incendiadas, né, por aquela palavra que está sendo ministrada. Então, não vá para a pregação da palavra cansado, desanimado, mas vai com entusiasmo, em nome de Jesus. Amém? Humildade. Humildade é o conhecimento das nossas limitações e o fato de reconhecer que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Irmãos, é muito importante isso. Deus, o que acontece? O pregador, ele começa, por exemplo, um pregador que prega bem e tal, e começa a ficar, né, a pregação uma bênção e tal, e ele começa a achar que é ele. Nossa, como eu prego bem. Nossa, como eu sei fazer bem, né? Eu me esboço, mas eu sou bom mesmo, né? Não que a gente não tenha que ter autoestima, não tem nada a ver com isso, mas quando nós deixamos de ser humilde, quando nós deixamos de reconhecer que quem está no controle é o Senhor, o ministério da pregação é do Espírito Santo, não é nosso, né? O ministério da pregação é do Espírito Santo. Então não cabe ao homem determinar o seu caminho, cabe a Deus. E reconhecer as suas limitações. Todos nós temos limitações.
Nós não somos melhor do que os outros. E quando nós nos achamos melhor, nós não estamos sendo humildes, né? Estamos deixando de ser humilde. A verdadeira humildade está ligada à generosidade. Eu também, esses dias, estava ouvindo uma pregação sobre isso. A verdadeira humildade está ligada à generosidade. Você vê que a pessoa é humilde quando aquela pessoa é generosa, quando aquela pessoa ela se preocupa com o que o outro precisa, né? Ela pensa, não, eu posso ajudar, e ela se dispõe, está sempre disposta. O pregador está sujeito à tentação de ser orgulhoso. Por quê, irmãos? Porque ele está em evidência. E às vezes aquela palavra de Deus, inspirada por Deus, trouxe impacto para a vida daquela pessoa, e automaticamente aquela pessoa, ela olha para o pregador, e ela diz, meu Deus, que pessoa, né? Que pregação. E às vezes a gente começa a se achar, o pregador começa a achar que é dele, e que isso cabe a ele. Não, isso vem de Deus, amém? Então, humildade se une à generosidade e a reconhecer as suas limitações e a entender que Deus é Ele, por Ele e para Ele todas as coisas, amém? Nós não podemos deixar que isso enche no nosso coração. O pregador deve ter sempre em mente que suas habilidades e capacidades são dadas pelo Senhor. Fechou isso, fechou, é isso aí. Deus que te deu. Deus que te deu. Sem Deus, nossa, vai lá para o púlpito e vai falar nada, vai travar, vai ficar gago lá. Nós precisamos do Espírito Santo. O ministério da pregação é do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. O ministério da pregação é do Espírito Santo. Mansidão, paciência, elevado nível de pureza pessoal, competência intelectual, boa saúde, liderança, senso de fardo. Todas essas questões, elas são qualidades indispensáveis para o pregador, né? Mansidão. Nós precisamos ser mansos. Por quê? Porque, assim como Moisés, né? Moisés sabia suportar quando os israelitas murmuravam e se queixavam dele. Mansidão é o poder controlado. Então, eu tenho poder, né? A gente tem até aquele ditado que diz, se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. Por quê? Quando a pessoa acha que, porque ela tem poder, ela pode controlar os outros, não. Mansidão é o controlar você mesmo, né? Controlar as suas emoções, controlar quando você está nervoso, controlar quando você está agitado, né? Ser manso. Aqui diz assim, não significa covardia ou fraqueza. Os fortes não revidam as ofensas recebidas, mas aguenta com paciência, né? O oposto de mansidão é a sensibilidade excessiva. Quer dizer, falou, ele já, nossa, então isso não faz parte da sua qualidade, viu, pregador? Vamos lá, paciência. A paciência tem muitas facetas. A paciência tem determinação, dependabilidade, quer dizer, depende das pessoas, depende de Deus, depende de todos. Longanimidade, quer dizer, demora muito para se irar, demora muito para ficar bravo. Firmeza, resignação, fortaleza, perseverança, domínio próprio. O pregador não deve cansar-se de fazer o bem. Lá no livro de Gálatas 6:9 diz isso, né? Não canse de fazer o bem, que a seu tempo você vai colher. A seu tempo você vai colher, se não desfalecer. O apóstolo Paulo fala, né? Se você não morrer no caminho, você aguenta, você vai chegar lá. Então não morra no caminho, tenha paciência. Tudo tem o tempo determinado. No livro de Eclesiastes nos diz isso. Tudo há o tempo, né? O tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então não se preocupe, tenha paciência, estude. Tenha paciência. Só vai melhorar a sua pregação com a prática, tá? Não adianta você querer achar que você vai ser um pregador como aquele que você admira na primeira vez, né? Então você precisa de paciência e elevado nível de pureza pessoal. O pregador, ele deve defender os altos padrões da moral e pensar e viver de acordo com o que prega. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu acho que a
a essência de um pregador é a própria família. Se a família daquele pregador, ela, quando senta para ouvi-lo, não tem vontade de sair correndo, né? Porque, tipo, a esposa está ali ouvindo o pastor pregar, ou o pregador, aquele irmão que vai pregar, que o pastor coloca lá para pregar, e ela fala, meu Deus, eu quero ficar aqui dentro da igreja, junto com esse homem, não vou mais para casa não, porque aqui dentro da igreja ele é bonzinho, ele é uma bênção, ele está falando que realmente eu queria que ele falasse isso e ele vivesse isso, né? Então, a nossa família, as pessoas que estão mais perto de nós, elas têm que reconhecer aquilo que nós falamos ali naquele momento da pregação. Então, por isso que é importante padrões de pureza moral, né? Nós estamos pregando a palavra, e a palavra é santa, a palavra é Deus se comunicando com o homem, não deve ser tratado de qualquer maneira, amém? Depois você lê com calma esses itens da apostila, porque eles são essenciais para a nossa conduta, amém? Competência intelectual. O apóstolo Paulo, né, ele era um dos homens mais cultos, né, um homem muito culto da sua época, da sua geração. E ele instrui Timóteo, ele diz, aplica-te à leitura. Irmãos, eu sei que é muito difícil, mas o pregador que não conhece a Bíblia, não pode pregar a Bíblia. Se você está aqui hoje, nesse Instituto Teológico, se preparando para ser um pregador, mesmo que você diga assim, mas pastora, eu não tenho esse intuito de estar sendo um pastor, ou de estar lá pregando num culto, mas você vai pregar a palavra em algum momento, Deus escolheu você para isso, né? Você está aqui porque Deus tem chamado você. E como que você vai pregar essa palavra, se você não a conhece? Né? Eu posso falar de alguém que eu não conheço? Como eu vou falar de uma pessoa se eu não conheço essa pessoa? Como eu posso falar dela se eu não sei nada sobre ela? Então, eu não posso pregar, não posso falar o que Deus quer que eu fale, que é aquilo que a gente viu, que é a pregação, a comunicação de Deus com os homens. Não posso fazer isso se eu não conhecer. Daqui também, lá no livro de Timóteo, fala assim, 2,15, né, a segunda carta do apóstolo Paulo para o amado Timóteo, seu filho na fé. Procura te apresentar a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é como nós vimos lá no livro, na matéria da hermenêutica, ela não é algo temporal, ela não foi escrita nesse tempo, ela é atemporal, ela foi escrita em outro tempo, mas ela tem lições para nós, e nós devemos entender que ela é para hoje. E como eu vou trazer essa realidade que já aconteceu para que ela atualize, que ela seja como hoje, né? O maior dos pregadores, Billy Graham, ele disse assim, dos seus livros, ele diz assim, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? A edição de amanhã do jornal. Ela é mais atual, por quê? Porque aqui tem princípios eternos, princípios que não vão passar, a palavra, tudo vai passar, mas a palavra não vai passar. Então, são princípios eternos. Então, eu preciso conseguir trazer isso para a realidade. Mas como, se eu não conheço? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a palavra de Deus. Né? Sua mente é uma ferramenta básica, e ela deve ser suprida de amplo conhecimento e ajustada com uma compreensão perspectiva da palavra de Deus, sendo que o trabalho do pregador é essencialmente mental. Ele precisa ter facilidade para apresentar as suas ideias. Nenhum pregador que não goste de estudar alcançará sucesso. O crescimento espiritual da congregação dependerá do crescimento interesse pela leitura, estudos especiais, cursos intensivos. O que o pregador precisa saber? História, literatura, música, mecânica, filosofia, né? Ele precisa saber de tudo, ele precisa se atualizar. Eu lembro, quando eu fiz Instituto Teológico, há muitos anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos a facilidade, né, que nós temos hoje. Então, o que eu fiz?
eu juntei uma pasta com muitas recortes de jornais, histórias que eu achava interessante, histórias ilustrativas que eu poderia usar na minha mensagem. Eu tinha uma pasta e eu separava essa pasta. Eu sempre fui muito metódica com organização assim. Daí eu colocava na pasta tema salvação. Essa história cabe bem na salvação. Tema libertação, essa história cabe bem. Vou falar sobre amor, essa história cabe bem nisso. Então, eu tinha essa pastinha com várias ilustrações para que eu pudesse. Depois, quando já tinha o computador, eu fiz uma pasta no computador com ilustrações que eu ia achando e eu ia colocando lá, digitando, para que eu pudesse usar nas minhas mensagens. Quando eu lia algo, eu ia ler um livro, eu achava um texto interessante, eu anotava, eu grifava, eu guardava, para que eu pudesse usar. Quando Deus falava comigo através de um texto, na hora que eu estava lendo a Bíblia, mesmo que eu não fosse pregar, eu não pregava muitas vezes, até hoje eu não prego muitas vezes, mas assim, o que eu fazia? Eu juntava aquelas referências e eu anotava para quê? Que quando eu fosse ministrar uma palavra, eu tinha aquilo para instruir. Você tem que ler para você saber se atualizar. O que está acontecendo hoje, Eu vou falar sobre algo importante, sobre cura, e eu sei como está lá o índice lá do coronavírus, se abaixou, se não abaixou. Eu já li, eu vi as últimas notícias do jornal. Então, eu preciso entender que não é só ter, não só ter aqui, a palavra. Eu preciso ter a palavra, que ela é essencial, mas eu preciso ler, eu preciso conhecer outras coisas. E Deus vai fazer com que todo esse conhecimento que eu tenho seja útil, seja ali utilizado, seja de fácil, para que eu possa transmitir aquela palavra que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Boa saúde. Exigências físicas sobre o pregador são grandes. Seu trabalho é exaustivo. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu ministro a palavra, é algo tão forte na minha vida, tão intenso, que cansa o meu corpo também. Então, nós precisamos nos cuidar. Quando você estiver pregando, jejue para pregar, mas não jejue no dia que você vai pregar. Não suba ao altar só se Deus te mandar, se Deus te direcionar, se foi algo que Deus te direcionou para aquilo. Mas se não vá ali naquele altar pregar sem se alimentar. Pode ser muito quente ali o altar. Você pode ter uma queda de pressão, Não tome remédios como dipirona, remédio que cai a pressão antes de pregar. Se alimente bem no dia que você for pregar, Procure descansar também a mente, descansar um pouco o corpo, para que você... É essencial, é muito importante. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós não somos só espírito. Nós ainda não fomos para a glória, irmãos. Quando a gente for para a glória, aleluia, nós vamos estar lá só o espírito. Mas agora a gente está aqui na terra, corpo, alma e espírito. A gente precisa cuidar do corpo. Amém? E, sendo assim, é evidente que o pregador precisa ter boa saúde. Ninguém afadigado fisicamente poderá ter uma disposição alegre ou pensar com clareza. Você sabe que o nosso cérebro, ele não consegue funcionar quando você está com sono, quando você está cansado. Então, você começa a ter ali pode ter algum bloqueio. Às vezes a mensagem está lá maravilhosa, você orou, preparou, uma unção de Deus, mas você não se alimentou, você não dormiu aquilo que era necessário, porque o cérebro, ele é ativado quando você dorme bem. O seu organismo todo funciona direito quando você dorme direito. Então, dormir bem, se alimentar bem é essencial, tá? Para que você tenha eficácia na hora da mensagem. Liderança. O pregador deve ser um líder. Ele chama para a ação, ajuda no planejamento, insiste numa resposta. Ele não só indica o caminho, mas mostra o caminho. É diferente, Vai por ali. Não, vamos por ali. Vamos lá, eu vou te mostrar onde você vai chegar. É diferente de que você falar assim, vai lá o caminho. Pode ir, eu nunca fui não, mas se quiser ir, tá lá. É diferente. Então, o líder, ele não é aquele que fala, que manda, A gente tem, talvez, a ideia de que liderar é mandar. Liderar é
participar, é instruir, é mostrar, é direcionar o caminho para aquilo que deve ser feito, tá? Que a apostila diz assim: é chamado por Deus para uma vida de decisões. O pregador deve ser zeloso, determinado, idealista, organizado. Aleluia, organizado. Gente, vocês são estudantes agora. Vocês estão como estudantes de teologia. Se você não for organizado, se você não for disciplinado com a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, os teus cargos, as suas atividades da igreja, as suas atividades do trabalho, da sua casa, você tem que se planejar, se organizar, porque senão você não consegue dar conta. Daí você vai fazer alguma coisa mal, e que não seja, né, a tua formação teológica, que a tua formação teológica seja boa, você se dedique, porque isso depende de você, né? Não depende de quem está te mostrando o caminho, está dependendo de você nesse momento, de ser um bom líder ali, tá bom? Ser zeloso e ter uma boa escrita e comunicação também, né? E que Deus possa te dar essa direção, que Deus possa te fazer assim, um grande líder. Senso de fardo. Esse sentido de fardo é relacionado de perto com o chamado para pregar. A dificuldade, a exaustão da pregação. O pregador tem pouca privacidade, pois é solicitado a partilhar dos seus sofrimentos, temores e dores mais íntimos dos outros. É constantemente chamado para envolver-se em experiências que o exaurem física, mental e emocionalmente. Somente uma única recompensa pode fazer com que a pregação seja digna daquilo que ela exige do homem: a satisfação espiritual de carregar um pequeno fardo para ele, que levou um grande fardo por nós. Esse fardo inclui reconhecimento da duração da eternidade, da culpa do pecado, do valor das vidas, de uma profundidade de compromisso, né? Então, é importantíssimo você e eu entendermos que pregar a palavra é algo que Deus te deu para fazer. Então, pregue a palavra, né? Tenha senso de que é algo que Deus colocou, que você carrega, né? Que é algo que você está carregando como um compromisso, né? Pregar a palavra. Muito bem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, então. Nós vamos só agora, para nós encerrarmos essa primeira parte, que nós não vamos conseguir entrar no capítulo todo hoje. Nós vamos falar agora sobre a natureza da homilética. Amém? O conceito. Homilética é a arte de pregar, de preparar sermões e de pregar a palavra de Deus. Eu sempre coloco, né? É a arte, então é algo que eu preciso fazer com muito amor, amém? Com muito carinho, preparar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. É a ciência que se ocupa com a pregação cristã. Então, o que é a homilética? Não é um ovo mexido, tá? Homilética é pregar a palavra de Deus, é a ciência que se preocupa, que se ocupa da pregação. Pregação precisa passar por técnicas, assim como nós temos as técnicas da oralidade, né? Então, a pregação ela tem algumas técnicas de oralidade que são importantes, tá? Para que haja facilidade na sua comunicação. A técnica dada, nós damos o nome de homilética. Não podemos negar a inspiração do Espírito Santo, que nos orienta e inspira. Mas precisamos nos comunicar. Então, para que possamos nos comunicar, nós precisamos do poder da unção do Espírito Santo. Precisamos nos preparar, como a gente viu, todas as qualidades ali, mas nós precisamos de técnicas. Então, a homilética, ela vai trazer para nós essas técnicas, como nós vimos já algumas técnicas de pesquisa ali para a interpretação da Bíblia. Nós vamos ver algumas técnicas para comunicar. Então, para pregar, para falar a palavra. Os objetivos do estudo da homilética. Para alguns, o orador já nasce feito, não há nada a aprender. Para outros, o Espírito Santo dará a mensagem na hora de pregar.
Outros dizem que as técnicas de pregação tiram a liberdade da improvisação. Então, gente, olha lá. Você precisa das duas, é como um avião, né? Ele precisa de duas asas, ele não tem como ter uma asa só. Quais seriam essas asas aqui para nós? O pregador precisa de unção e precisa de técnica. Ele não consegue fazer só com a unção. Então, não dá para falar assim, olha, eu vou lá, vou subir no altar, Deus vai falar comigo, Deus vai me usar. Amém. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é soberano, Ele é sobrenatural. Mas Ele não vai trazer nada que você não tenha visto, que você não tenha lido, estudado, se preparado. E quando eu tenho técnica, eu consigo convencer. Eu tenho ali algumas facilidades. Tá? Então, a gente vai ter a técnica e a gente vai ter a unção. Então, elas estão ligadas uma à outra. Não há como fazer com apenas uma, precisamos das duas, tá? As vantagens do estudo da homilética: ela desenvolve a arte da expressão, ajuda a desenvolver o raciocínio, evita a repetição monótona e a preguiça, ajuda a desenvolver a vida espiritual, já que o pregador sabe que depende de Deus, obriga o pregador a estudar cada vez mais, trazendo benefícios para si mesmo e para os ouvintes. Conclusão: as técnicas ajudam, mas é preciso depender de Deus. É aquilo que eu acabei de falar. Técnica, unção do Espírito Santo. Técnica, unção do Espírito Santo, tá? Qual que é a natureza da homilética? Na antiguidade, nenhum povo, inclusive o hebreu, se preocupou em divulgar sua religião entre outros povos, né? Embora mais tarde surgisse entre os judeus uma seita proselitista, a seita dos fariseus, que chegou até a ser missionária. Coube ao cristianismo, por ser uma religião universal e iminente, missionária, a tarefa de criar a retórica sacra, né, a maneira sacra de poder transmitir, a oralidade, né, a retórica, a maneira de falar, de se comunicar. Isso aconteceu no século XVIII e veio a se chamar homilética. Então, foi nesse período da história que nós tivemos essa técnica chamada homilética, que vem da palavra grega homilia, que significa conversação. Tá? Então, homilética é a técnica de conversação, de conversar, de realmente falar. Tá? No início do cristianismo, seguindo os exemplos da sinagoga, os cristãos se limitavam a ler apenas as Escrituras no culto e a exortar o povo segundo as lições que podiam tirar do texto. Jesus introduziu uma novidade. Ele aplicou o texto à vida. Lá nos sermões de Jesus a gente vê muito isso, né? Quando Jesus fala lá no campo, eles estavam no campo. Daí ele via, tá vendo aqui o trigo e o joio? Então Jesus apenas não dava a eles uma leitura, mas é uma aplicação. Então, a gente vai estar vendo isso na homilética, essa técnica de aplicar aquilo que nós estamos ensinando, né? A homilética nasceu quando os pregadores cristãos começaram a estruturar suas mensagens, seguindo as técnicas de retórica e oratória. A homilética incorporou-se muitos termos gregos e latinos. Além da homilia que já vimos, vieram a enriquecer a nomenclatura homilética. Os seguintes termos: pregador, do latim prae, antes edicare, dizer, aquele que prediz o futuro. Esta palavra, por ter a significação exata de profeta no grego, pro, antes, fetes, dizer, deveria ser usada como tradução natural, mas ocorreu um fenômeno linguístico curioso, denominado de invasão cultural, e os latinos transliteraram a palavra grega profeta e relegaram sua correspondência praedicator, ou outro significado. Para isso, pregador passou a significar apenas orador ou arauto, né? Já viu aquele arauto do rei? É aquele orador do rei, aquele que fala pelo rei. O mesmo ocorreu com a palavra pregação, que deixou de ser proclamação para ser uma mensagem profética, uma predição para ser apenas um discurso. Assim, o pregador tornou-se um querix, arauto, e a pregação um querigma, mensagem. Essa inversão semântica é responsável
pelo erro atual de considerarmos pregadores como profetas. Então, pregador da palavra de Deus. Outra palavra que entrou na nomenclatura homilética foi evangelho, como sinônimo da mensagem de Deus aos homens, e os seus cognatos, evangelismo, que é a teoria sobre o evangelho ou o modo de ser seguidores do evangelho. Evangelização, que é a ação de comunicar o evangelho. E evangelista, que é a pessoa que fala o que prega. Então, a homilética, ela é a conversação. E nós temos a retórica e a oratória. Amém? Então, nós vamos nos encerrar agora a nossa aula de hoje. E na próxima aula, nós vamos concluir. Eu vou trazer um resumo, uma conclusão aqui desse capítulo 1, porque ele é muito extenso. E nós vamos partir para o capítulo 2. Amém? Então, é importantíssimo que você faça as atividades que estão aqui na apostila, na página 39. E aqui já dá para você fazer todas as questões, porque a gente já falou bastante sobre o que vai estar aqui te pedindo nas questões, nós já tratamos nesta aula. Então, a aula que vem, eu vou trazer apenas um fechamento do capítulo 1 e já vamos introduzir o capítulo 2. Tá joia? Essa matéria é uma matéria muito prática. Então, é muito importante que você se empenhe para que você possa, no dia da prova prática, colocar tudo que você aprendeu nesta maneira, né, nessa maneira de prova, que vai ser oral, que vai ser prática, tá joia? Deus abençoe vocês, tenham um bom descanso, bons estudos e até a próxima aula.